Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo. Vamos lá, galera, uma derrota que não estava nos planos do Fortaleza e, lógico, claro, do torcedor do Fortaleza, né? Uma vitória do América, a primeira no campeonato, e uma derrota doída para o Fortaleza porque perdeu para o lanterna do campeonato e para o time que não tinha ganhado de ninguém, né? Beleza. Aí já apareceu aí uma porrada de gente, já fora Carpini. Pra vir quem assumiu o Fortaleza? Né? Pra vir quem? Não tem treinador no mercado. O time do esporte botou o treinador pra fora, não conseguiu ninguém, tá aí, com o interino. O time do canal não conseguiu ninguém, tá aí ainda penando com o interino, tentando buscar um treinador. Aí vamos lá. O problema do Fortaleza, Fred Narrador, é treinador. Eu já falei isso aqui, não é. Vai aparecer uns malucos aí do YouTube que vão dizer que o problema é Carpini, mas aí é problema deles. Enfim, o problema do Fortaleza, irmão, sempre foi, sempre vai ser elenco. O problema do Fortaleza é elenco, tá na cara, né? O Fred Nardo, como é que eu posso dizer que o problema do Fortaleza é o treinador? Quando o problema do Fortaleza é o treinador, é quando o time não cria, quando o time não cria uma jogada, quando o time não chuta no gol, ou seja, não tem uma jogada de contra-ataque, é isso. O Fortaleza, eu falei aqui há muito tempo, né, no início da pré-temporada, que o Fortaleza ia jogar jogos arrebentando e que não ia ganhar. E que ia ter jogo que ele não ia jogar nada e ia vencer. E por incrível que pareça, parece que isso aconteceu nesses dois últimos jogos. No último jogo do Fortaleza contra o time do Náutico, o Fortaleza jogou nada, irmão. Beleza, perdeu um jogador ali ainda, né, no jogo, expulso. Mas Fortaleza não jogou nada contra o time do Náutico. Tinha o cansaço também, né? Mas não jogou nada, esse é fato. Mesmo sem jogar nada, com um jogador a menos, o Fortaleza ainda teve chance de fazer 2-0 com o Cauã. Não, com o Kaique. Não conseguiu fazer os 2-0. Por quê? Porque é fraco. É jogador meia boca, jogador fraco. Mesmo com o jogador a menos, o Fortaleza poderia ter feito 2-0 no Náutico, mas não fez, porque o jogador é medíocre. Ou seja, o problema do Fortaleza sempre foi o jogador. E eu disse, não se iludam com esses caras que ficam aí na internet dizendo que o Fortaleza é o melhor elenco do campeonato. Não é. Longe de ser o melhor elenco do campeonato. Nosso treinador é o pior do campeonato. Não, não é. Nosso treinador é o melhor? Não, não é. Eu queria um treinador melhor do que o Carpini? Queria. O problema é o financeiro, a gente não tem condições, irmão. Aí já aparece muita gente, fora Carpini, fora Carpini. Cara, que loucura. Não tem outro, irmão. Não tem. Fortaleza não tem dinheiro para contratar, né, um treinador nessa altura do campeonato. E vai ficar com o Carpini, eu não sei, até de brigar pelo acesso, né, que eu acredito que o Fortaleza vai brigar. Mas para brigar pelo acesso, né, para brigar para subir, o Fortaleza precisa de contratações, irmão. É nítido, é claro. O Fortaleza hoje precisou do seu centroavante. Onde que estava o seu centroavante? Expulso. De uma forma burra, o cara foi expulso. No mínimo, ele poderia ter finalizado uma bola, ter feito um gol ali, com as chances, inúmeras chances que o Fortaleza criou. Mas, irmão, vou contar um negócio pra você. O Vozinha do América salvou. Se teve um Vozinha na Copa do Mundo, apareceu um Vozinha na Série B. E foi esse do América que o cara pegou tudo, só tudo, irmão. E esse foi o jogo que o Fortaleza jogou bem e não venceu. Aí tá tudo errado, aí bota treinador pra fora, aí todos os jogadores são medíocres. Não. Não. Mas é fato que o elenco do Fortaleza demonstra e deixa claro pra gente que é limitado. Os caras têm suas limitações, independente se o goleiro do time adversário salvou. Mas os caras não foram competentes pra fazer o gol. Não foram, irmão. Enfim, e aí vai para fechar, né, a tampa do caixão, esse lateral meia boca que o Fluminense emprestou ao Fortaleza, que é o lateral fraco. Sou 10 mil vezes o Mucuri jogando na lateral esquerda do que esse Fuentes, velho. 10 mil vezes, fraco.
Para completar, o cara ainda faz o pênalti no último minuto do jogo para completar a lambança toda, né? E o Fortaleza perder de uma forma vexatória pro lanterna do campeonato. Tá tudo perdido, Fredinardo? Não, claro que não. É dolorida a derrota? É dolorida. Mas é uma derrota dolorida que o Fortaleza pode trazer muitos aprendizados. E um deles é de que a gente não é o melhor elenco do campeonato e a gente precisa urgentemente de um centroavante, porque não tem condições da gente depender só do Miritello. A gente precisa urgentemente de um lateral esquerdo, porque o Fuentes ficou claro que é fraco. A gente precisa de urgentemente mais um homem de ponta ali para substituir o Luiz Fernando, porque não tem. E um camisa 10 que o Fortaleza tem e que quer mandar embora, que é o Caleb. O Fortaleza não tem o camisa 10. Depender do Pochettino, irmão, que vá pro Vasco. Que vá pro Vasco, que venha um outro jogador qualquer e que o Pochettino vá para lá, porque ele não é nosso camisa 10. É muito limitado o Pochettino. Não dá para ser o camisa 10 do Fortaleza. É esforçado, briga, corre. Mas não é só isso que o torcedor do Fortaleza quer, né? Camisa 10 ele precisa de mais. E o Pochettino não é esse cara. Ou seja, eu iria aqui descer o cacete no Carpini, galera. Se o Fortaleza não tivesse criado uma oportunidade de gol. Aí seria culpa do treinador. Mas com a culpa do treinador, se o time cria 24 chances, cara, 24 oportunidades praticamente, né? E não consegue fazer um gol. 25, né? 25 finalizações. Contra 8 e 8 finalizações do time do América. Cara, é incrível. Posse de bola do Fortaleza, 65%, para quem diz que o Fortaleza não propõe jogo. Né? Escanteio 10-0. Cara, pela estatística, a gente já diz o que foi o jogo do Fortaleza. O time dominou, criou as maiores oportunidades, mas o fato é que o Fortaleza não conseguiu fazer o principal, que é o gol, irmão. Uma derrota dolorida pro torcedor do Fortaleza, mas, cara, assim, eu particularmente, eu sei das limitações do time do Fortaleza. Se o problema fosse treinador aqui, eu já levantava essa bandeira aí, junto com alguns, né, que acham que o problema do Fortaleza, o problema do Fortaleza é treinador. Não é. Fortaleza, se a gente fosse enganar e a gente mandar o Carpini embora para pagar a multa rescisória do Carpini, que não tem condição, e trazer um outro treinador que vai ficar com esse mesmo elenco aí, não vai para canto nenhum também. Ou a gente contrata na janela, ou a gente não vai para canto nenhum. O time correu, o time, eu não tenho o que, cara, eu não tenho nem o que falar dos caras, do time do Fortaleza, eu não tenho o que falar. Os caras correram, os caras criaram chance, mas os caras são incompetentes, cara. São limitados, eles têm suas limitações. É isso. A vontade, infelizmente, dessa vez não prevaleceu. As chances criadas pelo time do Fortaleza não prevaleceu, irmão. E é isso. Como eu falei, no início da pré-temporada, iam ter jogos que a gente ia jogar bem e não ia vencer. Ia ter jogos que a gente ia jogar ruim e a gente ia vencer. Foi o caso desses 2 últimos jogos do Fortaleza. Um jogo ruim que o Fortaleza fez, venceu, e um jogo que todo mundo viu, não precisa, tá aí. Né? Não precisa dizer mais nada. Com os números estão aí na tela. E o Fortaleza, infelizmente, perdeu de uma forma vexatória para o time do América, né? Tendo destaque no time, o goleiro do time americano. Mas é isso. Ergui a cabeça, irmão. E não tem muito tempo para lamentações, não. Não adianta chorar o leite derramado, lamentar, não. É seguir e pensar agora no time do CRB para tentar recuperar os pontos perdidos contra o time do América. Mas eu vou ser bem sincero para você, torcedor. Eu não acredito que o Fortaleza consiga vencer o time do CRB lá. Eu acredito que o Fortaleza até consiga buscar o empate. Pode ser que vença o jogo? Pode ser. Mas eu acho muito difícil o Fortaleza vencer o jogo contra o time do CRB lá, que vem jogando bom futebol, apesar de estar ali na parte de baixo da tabela. É um time complicado que o Fortaleza vai enfrentar fora de casa, mas eu acredito que o Fortaleza possa pontuar fora de casa.
Não sei se vai conseguir vencer, mas pelo menos um empate não seria tão ruim, não. Até o Fortaleza se reforçar, irmão, a gente vai ter isso aí, jogos bons, jogos ruins, e vai somando ali os pontos. O importante é se manter dentro do G4. Não sei qual vai ser o nível de contratação do Fortaleza, espero que seja um nível bom, para que a gente possa brigar pelo título, e não brigar somente por uma classificação. O que vai decidir nesse campeonato brasileiro, quem vai subir, quem vai ser campeão, pode ter certeza disso, torcedor. Vai ser as contratações que vão ser feitas nessa janela agora. Aí sim, aí a gente vai ter um parâmetro de quem vai brigar para ser campeão, de quem vai brigar somente para ficar na sexta colocação. Isso aí você pode ter certeza, porque dos times aí que estão no G4 e outros que estão fora do G4, são japonês. Tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Quem joga bem, às vezes, ganha o jogo. Quem joga ruim, perde. É mais ou menos assim que acontece hoje no Campeonato Brasileiro. Não tem, você não vê um elenco que tem uma disparidade técnica sobre o outro. Não tem. Não tem, irmão. Enfim. Mas fica a indignação do torcedor, né? E eu concordo com o torcedor. Como é que vai para o estádio, né? Como é que vai para o estádio para ver o time perder por lanterna do campeonato? Vexatório. Mas isso é Campeonato Brasileiro da Série B. Para quem não está acostumado com a Série B, se acostume que é isso aí, galera. Não vai fugir muito disso, não. O Campeonato Brasileiro da Série B é isso. Mas é isso, meus amigos. Um pouco chateado aqui da derrota, mas, cara, não tem muito nem o que lamentar, viu? Pensar no time do CRB e tentar ver o que é que esses caras vão conseguir fazer lá. Mas eu continuo afirmando que o problema do Fortaleza ainda é o time meia boca. Não tem centroavante, só tem um, e quando não joga fica um buraco ali, não tem ninguém para fazer, para substituir. Lucas Emanuel da base fazer centroavante? Sem condições. Mas é isso, amigo. Hoje venceu o vozinha da Série B, né? Que loucura, meus amigos. Mas é isso. Valeu.